Olá pessoal, muito boa noite a todos, agora oficialmente, às 7 horas e 6 minutos, começando aqui a nossa palestra dessa semana, com o professor Jefferson. Vou ler aqui, ter a honra de, antes de mais nada, agradecer ao professor Jefferson por estar aqui com a gente hoje. O professor Jefferson, ele é Jefferson de Oliveira Balduino, é professor e coach, formado em Sistemas de Informação pela Unifaminas, com especialização em Computação pela Universidade Federal de Viçosa e mestre em Cognição e Linguagem pela Universidade Estadual do Norte Fluminense. O professor Jefferson nos brinda hoje com a palestra sobre Problemas Impossíveis, Design Thinking desafia o caos. É um tema de relevância, extrema importância para o contexto atual das organizações, e eu espero que vocês escutem bastante esse conhecimento, essa troca de experiência que ele vai trazer aqui para vocês nesses próximos 45, 50 minutos. Eu coloco muito para vocês, queridos alunos, que aproveitem ao máximo pessoas como o professor Jefferson, como outros professores que a gente tem trazido aí, nessas palestras das quintas-feiras, porque isso para vocês é um conhecimento nunca demais. Conhecimento é a única coisa que quanto mais você usa, mais você tem. E quando você se graduar e você for participar de um evento aí, vocês vão ver o preço que se paga para ter uma pessoa como o professor Jefferson falando, né? Então a gente agradece muito ao professor Jefferson por estar aí brindando a gente nesse período aí de tempo, ok? Lembrando mais uma vez, no final a gente abre para alguns questionamentos. Peço que já quiserem ir fazendo pelo chat, né? A gente não abre nesse momento o áudio, mas pelo chat vocês podem fazer as questões e no final a gente abre, o professor já responder algumas para vocês. E também, no final, a gente faz o sorteio de uma bolsa de estudo de pós-graduação, que ela pode ser transferida, inclusive. Ok? Professor Jefferson, obrigado mais uma vez. A palavra está contigo. Bom, boa noite a todos. Quero aí agradecer à equipe Fazul, a professor Wanderson aí, por iniciar as palavras nesse momento muito bom e importante para vocês. Eu espero de coração que essa palestra ela traga aí uma motivação para vocês, né, porque é um assunto interessante, apesar de ser um assunto já debatido há muitos anos atrás e hoje está consolidado no mercado, mas é uma boa a gente poder ver o que está se passando no mercado de trabalho, tá bom? Bom, o tema aí, ele é instigante, porque a ideia de você trabalhar com problemas, ele é sempre muito complexo. E quanto mais você trabalhar com problemas, mais complexo ele vai se tornar. A ideia é você focar nas melhorias e aí você vai tendo os resultados. E aí você vai avançando. Isso quer dizer que você não vai ter uma solução final para aquele problema. Você vai avançando na solução. Vou mencionar um pouco aqui sobre mim. Eu fui desenvolvedor de sistemas web por 10 anos, né, no mercado de trabalho. Eu saí do desenvolvimento e aí eu já entrei na parte trabalhando como docente. E como docente eu atuei em várias áreas da computação, principalmente as áreas ligadas para programação e engenharia de software. E dentro da engenharia de software eu consegui ver algumas informações importantes que a gente poderia aplicar na prática, né? E hoje eu trago todo esse contexto externo, né, à computação, que eu acho que é importante para a gente poder trabalhar, né? Hoje, atualmente, eu estou trabalhando na área de engenharia de software, né? Faço alguns desenvolvimentos e eu também trabalho como coach para a parte de desenvolvimento pessoal, tá bom? Bom, aqui, relembrando o material que vocês vão estar aí com vocês, tá? Lápis, papel e borracha, isso aqui é imprescindível.
alguns podem até utilizar o celular, mas se você puder usar uma folha de papel para fazer as suas anotações, e aí você conseguir rabiscar, você vai alimentar a sua mente para que ela consiga absorver melhor as informações. Tá? Você faz dois aspectos importantes. Primeiro, você está ouvindo, e segundo, você está memorizando através da escrita. Bom? Boa noite. Boa noite. Inicialmente, eu vou colocar aqui para vocês, quem não conhece, o PISA. O PISA é um índice que foi criado pelo governo federal para medir aqui no Brasil algumas características da galera do ensino médio, né, para ver como é que o pessoal se sobressai às avaliações de algumas áreas, tá? Esse PISA, ele teve em 2022 um aspecto que foi incluído, que é o campo da criatividade. E esse campo da criatividade, ele foi avaliado pela OECD, que é um órgão que fiscaliza e regulamenta as questões envolvendo 63 países sobre a criatividade. E aqui eu trouxe duas notícias para vocês, que isso foi de março desse ano, né, falando sobre a questão do ranking, né, entre os 63 países. E o Brasil ficou, se eu não me engano, em 43º. Então, ele ficou bem abaixo da média do que se esperava, né? Bom, com esse aspecto aqui, você traz uma desmotivação. Mas é aí que vem o ponto. Essa desmotivação, ela é bem específica para algum grupo, né, que foi avaliado, e não especificamente pode ser você, porque a criatividade, ela é infinita, você pode trabalhar com ela em quais aspectos você quiser, tá? Essa daqui é da semana passada, é um profissional que trabalha com inteligência artificial, ele colocou, né, o fim da criatividade como a conhecemos. Então, as pessoas já não estão brigando com a inteligência artificial. Ao invés disso, eles estão usando a inteligência artificial como suporte para os seus projetos e para trabalhar a criatividade. Então, as pessoas acham que a inteligência artificial chegou e vai tomar o lugar da pessoa. Na realidade, a pessoa ela vai direcionar a inteligência artificial para a criação dos produtos ou serviços. A única coisa que vai ter diferente aqui é que ao invés de você ter um espaço de tempo X, você vai ter um tempo menor para você concluir as suas ações, porque agora você tem um profissional web, que é a inteligência artificial em forma de aplicativo, tá? E a grande precursora disso foi a OpenAI, né? Em 2022 ela já apresentou o projeto dela com o primeiro chatbot, que foi o ChatGPT. Hoje, atualmente, tem vários espalhados no mundo, inclusive saiu esse ano alguns produtos que já têm inteligência artificial. Por exemplo, celular com inteligência artificial, que é capaz de verificar se a sua agenda de contatos está de acordo com o seu perfil ou não. Então, olha só para vocês verem como é que está avançando a coisa. Se você não inova, você vai ficar parado. Então, você precisa inovar. Inovar não é criar algo novo somente. Significa que você vai pegar algo e vai aplicar algo que não foi aplicado antes. Ou você vai melhorar e aí você vai aplicar aquilo, tá? Se você tem um certo receio do que vai acontecer, isso é normal, porque através disso você vai conseguir filtrar algumas coisas, tá? Se você vai direto, sem o planejamento, pode ser que você tenha um problema com relação a isso. Bom, o Design Thinking, ele é uma ferramenta de trabalho, onde as pessoas elas têm um início, meio e fim. Então, para organizar essa sequência de etapas, tá? Esses dois que vocês estão vendo na tela aí, foram os que criaram essa ideia do Design Thinking. À esquerda, o Robert, ele é engenheiro mecânico, tá? E ele começou a ter uma questão de moldar as estruturas no papel, e ele chamava isso de visão computacional. Então, ele queria que o pessoal desenhasse, montasse e depois passasse para as animações para simular. E ele teve bons resultados com isso. Do outro lado, nós temos o Rolf,
O Rolf, ele é professor de design, tá? Os dois são da Universidade de Stanford. Ele começou a trabalhar muito os projetos do Robert. Tá? Apesar dele ter falecido primeiro, o Robert ele deixou uma base e o Rolf ele pegou essa base e incrementou colocando algumas etapas. Definiu e começou a aplicar. Bom, o trabalho dele é mexer com arquitetura, tá? Arquitetura, mas só que quando a gente chega na década de 90, a gente tem a empresa IDEO. Essa empresa é norte-americana e ela está presente nas maiores marcas que vocês podem conhecer, tá? Seja de produto ou serviço. Então, ela vai desde a parte de entender até a criação da solução. Eles têm vários setores que trabalham com a criatividade, e aí eles pegaram o trabalho do Rolf e transformaram isso comercialmente. Então, hoje quer dizer que você pode pegar o Design Thinking e aplicar aí na sua casa, aplicar na empresa, na faculdade, numa disciplina, dentro de um ônibus, ouvir uma música, enfim, você pode aplicar aonde você quiser. Posso adaptar? Pode. Hoje a gente tem várias metodologias, uma agrupando as outras, você pega o que tem de melhor ali e faz o seu, tá? Aqui é importante falar sobre isso, porque na época que o Spotify foi lançado, eles tinham uma metodologia deles, e aí as empresas começaram a pegar essa metodologia e tentar aplicar nos projetos internos. E aí o que aconteceu? Começou a gerar muitos problemas, porque a Spotify ela gerou uma metodologia para ela. Então, pegar a metodologia dela e fazer direto a ação não deu muito certo. Então, você pega e você vai moldando, simulando para ver onde que o seu resultado ele tende a ser um pouco satisfatório, tá? Aqui eu trouxe uma imagem de um guarda-chuva, tá? O guarda-chuva ele é um elemento bastante comum hoje na sociedade, só que vocês podem ver, alguém já pode ter prestado atenção, alguém com um guarda-chuva fechado na mão, andando na chuva. Isso mostra um cenário de design muito complexo, porque você vai falar que a pessoa está errada, mas na realidade dela, ela está certa. Então, o guarda-chuva, ele não foi utilizado para essa pessoa com o aspecto de proteger ela da chuva. Foi utilizado com um outro fim, um outro tipo de elemento. Então, o design, ele tende a pegar a maioria da necessidade das pessoas. Então, o guarda-chuva, ele foi feito para as pessoas não molharem, tá? Outros objetivos que o guarda-chuva vai servir, que eu vi essa semana, se proteger de pássaros, proteger do sol, pode ser utilizado também como uma condução, porque ele tem um certo peso, você pode carregar algum objeto, igual uma sacola, tá? Então, fica esse aspecto aí. Olha, o design, ele é colocado na área de arquitetura, tá? E durante a pandemia ele caiu bastante, né? Porque os projetos físicos diminuíram muito. Então, as pessoas que eram dessas áreas, elas começaram a migrar para a área de tecnologia, né? Na esperança de que ia aumentar essa questão do salário e aumentar o conhecimento para aí sim inovar nas áreas base. Quando a gente passou da pandemia, a gente teve um avanço, logo de 2022 para 2023, a gente teve um avanço de quase 4% para 2023. De 2023 para 2030, a gente vai ter um avanço, um ajuste, tá, de 7,1%. 2023, como é que está o mercado, quem trabalha com Design Thinking? Esse mercado movimenta 43 milhões de reais, global, no mundo inteiro, tá? Até 2030, tende a chegar a 59,77 milhões de reais. Então, quem está querendo sair dessa área, não saia. É uma área promissora. E quem quer entrar, entre levando a sua experiência. Porque esse índice aumentando aqui, ele só foi possível dar essa tendência por causa da entrada da inteligência artificial. Então, isso quer dizer que a gente vai ter a criatividade, ela estourando mais ou menos 2027. Né, muitas ideias sendo colocadas em práticas. Então está aqui, tá? O link está embaixo, mas também eu acho que o Wesley passou para vocês aí o material. Eu vou ter todos os links para vocês conferirem.
Esse aqui é um cenário típico de vocês que mexe com algoritmos. É começar a pegar um papel e desenhar, tá? Esse seria o primeiro passo. O passo que é por cima desse, quem não faz esse, é direto para a programação. Então, pode ser que você passe uma etapa importante. E aí, você vai ter um ciclo que não tem fim nunca. Você começa a criar, você apaga, refaz, e você não para nunca, até se tornar isso daqui. E aí nós temos a geração de caos na vida da pessoa. Aí todo mundo fala assim, nossa, o caos ele transforma de uma forma negativa a minha vida. Não. O caos vai fazer com que, diante disso tudo que você montou, você não deve jogar fora, você deve guardar, porque você vai fazer uma análise disso tudo. Então, você começa a rabiscar a sua solução, você vai falar, errei, vai lá e apaga. Não apaga. Pega aquela folha, vira, né, atrás, ou então coloca do lado, ou então guarda numa pasta e faz de novo. O que você vai fazer depois disso? Depois de várias folhas que você rabiscou, você está treinando a sua mente para entender o seguinte, aquilo que eu fiz não está errado, aquilo foi o ponto de partida para eu melhorar a segunda fase. Quando você pega a massa e joga fora, você está dizendo para o seu cérebro assim, olha, aquilo ali não serve, eu vou começar do zero. Então, o que o seu cérebro faz? Ele armazena e depois ele descarta aquela informação. Então, você vai ter no seu pensamento assim, eu sempre estou recomeçando, então não joga fora. Tá? O caos ele vai te ajudar adiante a tudo que você já montou, que você consiga achar uma solução, não a melhor, tá, gente? Vai ser uma solução que vai, pelo menos, te dar um caminho inicial. Aí sim, depois você vai melhorando a sua ideia, tá? Com isso, a gente tem os princípios básicos do Design Thinking. O primeiro aí, gente, é um princípio que foi colocado pelo Rolf durante as disciplinas dele na universidade. Empatia. Você se colocar no lugar do outro, mas você não vai se colocar sem antes ouvir ele. Então, é como se eu fosse ouvir vocês, cada um vai me contar alguma coisa. E aí eu vou ouvir, eu vou analisar, e aí depois eu vou me colocar nessa situação, para tentar entender a emoção que aquela pessoa tem. Porque aí, gente, a gente tem um segundo ponto. A emoção vai fazer com que a gente faça a criatividade, né, ganhar um salto. Porque se você não tiver a emoção, você não tem esse salto na criatividade. Você tem a ideia, não teve a emoção, você cai. Então, você tem a emoção, você dá um salto. Tá? O segundo ponto, né, o princípio, é a definição. O que é a definição? Eu te ouvi, eu entendi o que você quis dizer. Agora eu vou pensar de uma forma resumida o que eu posso te ajudar. Essa é a definição. E por último, gente, é a ideação. Então, por exemplo, se eu estou conversando com uma pessoa que ela é deficiente visual e a gente está conversando no sol e eu estou vendo que ela está inquieta, ela está começando a suar, eu vou entender aquele processo visual e aí eu vou oferecer uma água ou um suco, enfim, e vou transportar ela daquele local com sol para uma sombra. Então, eu tive uma ideia, e essa ideia, eu não sei se vai funcionar, mas com base no que eu analisei, eu vou testar. E aí sim, eu retomo o ciclo de novo. Tá? Esse aqui é o projeto inicial do Design Thinking. Qualquer coisa diferente disso daqui foi modificado, tá? E é perfeitamente normal. Vou passar aqui as etapas de uma forma bem resumida. A primeira etapa é a empatia, qual eu já falei com vocês, tá? Se colocar no lugar do outro, para que eu possa entender que tipo de emoção que ele teve. Vou definir como é que essa emoção faz para externalizar, né, para que eu consiga colocar uma criatividade em cima para tentar começar a solucionar. O terceiro passo, a gente acha que sempre é o primeiro. Eu vou criar uma ideia. Eu vou ter uma ideia, nesse momento aqui,
Eu estou andando na minha rua e eu vejo que em um determinado horário a gente tem várias pessoas passando por uma via e tem um trânsito muito forte. Ah, minha ideia é colocar um semáforo. Ok, uma ideia vaga. Vai servir ou não vai servir? Eu não me coloquei no lugar de um sistema, da prefeitura, de uma pessoa, da comunidade. Eu não defini na minha cabeça esse processo. E toma cuidado, gente, porque a ideação, ela parte do pressuposto, quando você não faz as duas primeiras etapas, você sofre com isso. Aí é o que a gente chama de achismo. Eu acho que isso vai funcionar. Olha, eu acho que esse caminho, esse eu acho, vai dizer para a mente de vocês, vai fundo que vai dar certo. Aí quando você avança um pouquinho, você não consegue, aí vem o que a gente chama de frustração. E aí você não quer mais retomar aquela ação, aquele tema, produzir aquele algoritmo que, o que eu achei não era, não vou mais fazer. Então, para evitar essa ação, primeiro entenda, tenta fazer uma conexão, quem está te passando ali as informações, os professores de vocês, quando estão comentando algo da aula, foca, tenta entender o que eles estão passando, essa emoção que eles estão passando, e aí sim, depois vocês podem projetar uma ideia. Em colaboração todo mundo, vocês conseguem sair, tá? O quarto passo é fazer o protótipo, tá? Esse protótipo é algo que você vai aplicar. Então, vou dar um exemplo claro aqui. Eu quero fazer um aplicativo para crianças autistas de uma escola do ensino fundamental. Aí eu falei, gente, como é que eu vou fazer um aplicativo sendo que a escola talvez não permita usar o celular? Aí o que eu faço? Eu vou lá na escola, primeiro eu entendo como é que funciona e como são esses alunos autistas. Se eles gostam de tecnologia, definir na minha mente como que isso vai funcionar. Vou para a ideação. Qual que é a minha ideia? Eu vou pegar uma caixa de papelão, vou deixar a frente aberta e na parte de cima, onde vai ter a tampinha, eu vou colocar uma folha de papel em branco para correr. E aí vai ficar a caixa como se fosse o celular, do lado de dentro a folha de papel como se fosse a tela. Eu vou interagir com os alunos autistas escrevendo para eles. Então eu escrevo na folha de papel e tiro e coloco de novo. E aí eles com a caneta podem escrever diretamente na tela. Com isso eu vou economizar o desenvolvimento com o desenvolvedor, eu vou economizar aplicativo mesmo, a ideia é de montar uma licença ou pagar uma plataforma, internet e satisfação, porque eu vou ter os alunos fazendo a prática desse exercício. Olha, eu testei com 10 crianças, essas crianças adoraram a prática que eu fiz, ótimo. Então eu tenho ali naquele momento um protótipo aplicado, tá? E aí a gente tem a última fase, que é o teste. O que é o teste? Se funcionou para essas 10 crianças, eu vou colocar para 2 crianças de uma outra classe. Funcionou? Vou aplicar agora para uma outra escola. Vou pegar mais 5 alunos. Eu tenho alguém da família que é do mesmo nível de autismo, por exemplo. Vou aplicar também para a pessoa. Então, gente, esse é o processo. Eu preciso ir lá, entender. Entendi. Aí eu vou montar uma ideia para tentar solucionar. Monto essa ideia de forma que eu possa aplicar ela. E depois eu faço o teste. Somente isso, tá? Eu trouxe 2 exemplos para vocês, né? O primeiro exemplo aí é Uber Eats, tá? A Uber, gente, quando foi lançada, ela tinha ideia de fazer apenas o transporte de pessoas. Mas como a gente tem, a nível Brasil, uma boa quantidade de pessoas de vários segmentos, a Uber ela foi pioneira em várias delas. Dentre elas, o fornecimento de
de alimento, produtos, transporte de produto, né? E a Uber Eats, ela é bem interessante, porque aqui no Brasil a gente não vê esse projeto sendo colocado para as pessoas, tá? Vou passar as etapas que eu acabei de citar para vocês, tá bom? A Uber Eats, ela criou um programa chamado Walkabout Program, tá? Que é o programa de reconhecimento de área. O que é esse programa de reconhecimento de área? A Uber envia para alguns locais algumas pessoas especializadas de 3 em 3 meses. Ela vai analisar o transporte, as vias, os restaurantes próximos a algumas vias, se tem escola, se tem restaurante grande, pequeno, se tem lanchonete, supermercado, posto de gasolina. Ela vai fazer uma pesquisa de mercado, tá? Quando ela tem esses dados, ela retorna para a base. Então, olha só como é que foi a empatia. Essa empatia, ela faz perguntando e observando. Tá? Observando, sem a interação. E ela também vai conversar com as pessoas. Quando ela volta para a base, ela vai para a segunda fase, segunda e terceira. Definição e ideação. Ela monta mini workshops, mini cursos, tá? Para poder identificar quais são os pontos daquilo que foi observado que realmente vai gerar um impacto bom para a sociedade. Porque, assim, gente, comercialmente, o que gera mais impacto é o que gera maior renda para a empresa. Tá? Isso eu estou falando a nível do exemplo da Uber, tá? Então, quando eles fazem essa abertura, já não é mais a equipe interna somente. Existem as pessoas externas que são acopladas a esse projeto, e aí sim são definidos vários bootcamps. Bootcamp, para quem não sabe, é uma ação que é feita, é uma imersão, onde em pouco tempo você gera soluções rápidas. Então, bota você para pensar mais rápido, gerando mais soluções. Quando eles fazem esse movimento de criar as ideias, eles fazem um filtro. A Uber Eats, ela vai trabalhar melhor com o estilo de bicicleta, porque naquela região X é muito difícil fazer o tráfego e chegar mais rápido ao alimento. Então, a gente vai dar mais ênfase no transporte com bicicleta. Exemplo, tá? Depois eles fazem a prototipagem e o teste. O teste rápido em campo, aí já é uma outra equipe, eles já vão fazendo a ação na prática. Então, já pega a pessoa que faz o transporte na bicicleta, já vai no restaurante que está recebendo a solicitação, vai até a pessoa que está recebendo o produto. Então, eles começam a circular já no procedimento de receber o feedback. A gente tem as plataformas que colocam os canais de comunicação, as redes sociais que servem como canal de comunicação de feedback. O próprio Instagram, na época, gerou aí, se eu não me engano, numa única publicação, acho que foram mais de 12 mil comentários de feedback. Gente, isso é excelente. Então, assim, teve comentários negativos, né? Mas, assim, foi excelente, porque você reduz o tempo que as pessoas vão fisicamente no local, as próprias pessoas já chegam até você. Então, isso é muito bom e interessante. E, por último, gente, o resultado. O resultado, gente, é pegar as 3 fases anteriores e melhorar. Vamos melhorar, vamos adicionar mais um serviço. Vamos acabar com um e oferecer o outro. Por exemplo, a Uber, agora recentemente, lançou Uber Pet, que é o transporte de animais em carro. Então, assim, eles estão em fase de teste ainda, porque a gente sabe que no Brasil temos vários tipos de animais. E a gente tem que ser muito bem consciente nessa questão, porque a pessoa ela tem um veículo e o transporte de animal, ele também tem que ser feito de uma forma bem delicada, tá? Tem que estar com acompanhamento, né? Tem que ter ali todo um trabalho no carro para receber aquele animal, enfim. Então, assim, as pessoas já foram até a Uber dando seu próprio feedback, tá? Então, veja que interessante. Isso aqui é simples. O Design Thinking, ele é mais ou menos isso, tá? O próximo exemplo que eu vou passar para vocês é da Oral-B,
E aí, bem interessante, eu botei o link para vocês. Por que as escovas de dentes para crianças são largas, né? Aqui eu trouxe um exemplo de uma escova de dente infantil. Ela tem a base maior, mais larga, e a parte de cima ela é comum. Costuma ser até um pouco menor. Isso aconteceu na década de 80, eles produziam escovas padrão. E aí, qual que é o padrão? Você vai pegar a escova com os seus dedos e você consegue segurar a escova. Posteriormente, o que eles começaram a observar? As crianças, elas não conseguiam escovar os dentes porque elas não tinham essa maleabilidade com as mãos igual os pais. Então, os pais foram abrir um canal de comunicação com a Oral-B para saber o que poderia fazer. Isso foi uma reclamação. Essas que a gente faz, o produto não serviu, eu quero devolver. Eu estou reclamando do produto, porque não serve para mim, não serve para minha criança. O que a Oral-B fez? Ela mandou algumas equipes em algumas casas que foram, as pessoas autorizaram, tá? E a equipe observou como que a criança fazia, como é que o pai ensinava, e eles notaram a pegada, e a criança ela não era estimulada porque o desenho, né, da base não tinha nada a ver com o que ela gostava. E aí o que a Oral-B fez junto com a IDEO, com aquela empresa de design que eu comentei com vocês? Alargaram a base e colocaram o desenho nela. Aí a criança, o que ela faz? A criança, ela pega e fecha a mão, né? Ela fecha a mão. Ela não pega com os dedos, igual a gente. Ela fecha a mão. E ela fecha a mão e começa a escovar os dentes. Só que quando ela está escovando os dentes, ela ao mesmo tempo escova, tira e olha para o desenho. E ela acha que ela está brincando com o desenho. Então vejam vocês que ideia formidável. Só que aí a Oral-B teve que ir lá em algumas casas, observar, conversar e entender o que estava acontecendo. Eu acho que a escova tem que ser quadrada. Vai gastar dinheiro e tempo. E vai ter frustração, tá? Bom, algumas habilidades, gente, que hoje o profissional que vai mexer com o design thinking tem que ter, tá? Eu não vou listar aqui várias habilidades que colocam em vários sites, porque as habilidades, ela depende de cada ser humano. Então, tem gente que gosta de desenhar, tem gente que gosta mais de raciocinar ouvindo, tem gente que gosta de ouvir, prestar atenção mais escrevendo, tem gente que gosta de conversar mais com o cliente, por exemplo, né? Tem gente que gosta mais de ficar mais na parte de prototipagem, montando a solução. Então, assim, a gente não pode dizer que um ser humano tem que ter todos aqueles aspectos para trabalhar com design. Todo mundo aqui já é design, gente. Todo mundo. Vocês criam metodologias para funcionar para vocês. A hora que vai almoçar, a hora que vai se deitar, a hora que vai se levantar, a hora que vai sentar numa carteira para estudar, a hora que vai ouvir o professor. Então, vocês são designer da vida de vocês. Tá? Vocês aplicam isso o tempo todo. Eu trouxe aqui essa pessoa chamada Spen Silver. Spen Silver foi químico da empresa 3M. A 3M é uma empresa que tem como foco principal trabalhar com fitas autoadesivas, tá? Não só isso, tá? Mas o foco dela, tá? Principalmente na década de 60, foi trabalhar com isso. Ele começou a produzir vários protótipos de fita autoadesiva. Só que aí, lembra daquele slide que eu passei, que tinha várias bolinhas de rascunho? Ele não foi jogando fora, ele foi colando na parede, foi testando no papel e foi deixando. Quando ele acertou o adesivo, o produto mesmo, ele foi vendido de forma comercial, ele começou a olhar por um monte de coisa que estava espalhado na parede, no papel, no chão, na mesa, enfim. E aí, olha só que engraçado, o fracasso disso tudo
um grande resultado e é o principal produto da 3M, desde a década de 60. Olha só, é o tal do post-it, aquelas notinhas, né, que você prega na geladeira, numa folha de caderno, né, ou na mesa, enfim. Tá? Essas notas autoadesivas, chamadas post-it, tá no mercado até hoje. Então, olha só para vocês verem. Quando ele olhou no meio daquilo tudo, vou criar o post-it. Olha só que interessante. Porque se ele tivesse pegado aquilo tudo, jogado no lixo, ele não ia ter essa visão. Ali no link, fala da história do post-it, né, e como que ele fez a aplicação do Design Thinking todo nesse processo. Tá, gente? Vou passar aqui rapidamente com vocês como é que a gente faria no modo algoritmo, tá, gente? Aqui eu trouxe um exemplo. Vocês vão criar um algoritmo, tá, para ajudar alguém a escolher o que vestir com base no clima. Aí você vai falar assim, criar um algoritmo. Nossa, aí tá igual a figurinha aí, né? Não, eu não vou criar, é muita pressão. A gente vai substituir criar um algoritmo assim. Vamos ajudar alguém a escolher o que vestir com base no clima. Ficou mais suave e eu vou ajudar. Veja, o que você vai ajudar e como vai ajudar, gente, é imprescindível, é importantíssimo. Tá? E aí, vamos fazer um design thinking sobre essa ação aqui. Como a gente faria a primeira etapa, empatia, a gente pode ver como é que as pessoas checam o clima antes de se vestir. Ah, hoje está quente e está tranquilo para eu andar sem vestimenta de inverno. Eu vou usar uma bermuda e uma camiseta. Só que não é da minha cabeça. Eu estou observando as pessoas com base no clima. Tá? A próxima fase, escolha de roupas apropriadas para o clima. Ah, hoje está um pouco mais frio. Então, eu posso ajudar a pessoa a escolher uma roupa para esse tipo de clima. Só que aí tem um detalhe. Se ela não sente frio, que é o meu caso, como é que você faz para ter uma vestimenta de inverno? Que eu sinto muito calor. Mas aí a gente pode entrar com uma justificativa. Olha, o frio ele vai causar algumas preocupações na sua saúde. Então, ela vai servir para te ajudar nesse aspecto. Você trouxe uma experiência sua ajudando a pessoa. Estava dentro do script? Não. Mas você achou por bem fazer uma ação. Se ela entende que isso é importante e ela coloca e depois ela te dá o feedback, ótimo. Tá? Ideação. Sugestões de roupas com previsão do tempo. Existem cores, marcas, tipos, moldes, estilos, enfim. Você tem que ver o que vai entrar melhor nessa proposta, tá? Prototipagem. Aí vai chegar a parte, né? Prototipagem. Como é que você vai fazer o protótipo disso, tá? Aqui eu criei um algoritmo básico, tá? Primeiro, obter a temperatura atual do local. Se a temperatura é menor que 15 graus, sugerir casaco e calça. Se não, se a temperatura for menor que 25, isso quer dizer que está um pouco acima de 15, sugerir camiseta e calça. Se não, sugerir camiseta e shorts. Se estiver acima de 25, eu já mudei o estilo de roupa. Se está chovendo, adicionar guarda-chuva à sugestão. E 4, mostrar a sugestão ao usuário. A questão do guarda-chuva foi importante aí agora, né? Porque tem muita gente que sai de casa e tá sol, de repente pega a chuva. Ah, se eu tivesse levado o guarda-chuva. Se você levar o guarda-chuva sempre, a probabilidade de você cair nesse processo ruim, chato, é 0, tá? E o teste, gente? Feedback sobre a precisão e utilidade das sugestões. Quem vai te passar isso é quem vai usar as suas sugestões, tá? E eu trouxe uma sugestão, um desafio para vocês aí, se quiserem fazer, tá? Agora, ou em casa, ou em algum outro momento. Como é que vocês vão melhorar a experiência de estudo em casa? Melhorar o estudo de vocês em casa. Melhorar o estudo quer dizer aprender mais, memorizar mais num tempo menor, para que sobre mais tempo para vocês fazerem outras coisas.
Isso daqui tem causado um transtorno muito grande na vida dos estudantes. É porque hoje está sendo um atropelamento de informações, ideias, ferramentas, enfim, tá? E aí, né, gente, vem a questão, eu vou ser bem sincero, eu até poderia fazer, mas eu tô com preguiça. Gente, a motivação vai vir quando vocês começarem. O caso da 3M, quando teve aquelas notas autoadesivas, foi a motivação dele. Se não tivesse começado, não ia chegar onde chegou, tá? E aí, então, eu encerro essa palestra aí com vocês. Do canto esquerdo aí, eu coloquei um QR Code e também um link embaixo, onde vai abrir um site e tem lá o meu currículo, meu LinkedIn, o TikTok, que eu vou estrear ele na semana que vem, tá? Então, se vocês quiserem entrar, tem o meu e-mail também ali. Eu achei mais fácil, tá? Quem quiser apontar a câmera do celular no QR Code e abrir, ou digitar o link, tá? Ou em outro momento quiser entrar, fica à vontade, tá bom? Bom, pessoal, aqui eu já encerrei a minha palestra. Show de bola, Jefferson. Bacana demais. É uma metodologia que eu já utilizei. E eu queria que você falasse um pouquinho. Eu tenho algumas pessoas aqui falando que também já utilizaram, que já gostou, bacana. Tem gente que fala que todo dia estou criando metodologias para ajudar a aprendizar os meus alunos. Não necessariamente aqui está falando que é o Design Thinking, né? Mas eu queria que você falasse um pouquinho assim, o Design Thinking falasse para os alunos, né? Ele é aplicado a todo e qualquer tipo de projeto? Sim, ele é aplicado a todo tipo de projeto. Por quê? Quando você vai pegar a necessidade de alguém ou de alguma empresa, você vai produzir uma solução para aquela necessidade. Então, você vai atender aquele público. Isso você pode fazer para qualquer área. O que eles fazem é tirar uma etapa, encaixar uma outra. Por exemplo, na ideação. Na ideação, eu tive 3 ideias. Das 3 ideias, essa ideia é a mais importante. Se ela não funcionar, a gente tem essa como segunda. Então, eu vou priorizar. Então, eu vou inverter. Eu vou criar o quê? Uma lista de prioridade de ideias. Então, eu já tenho alguma outra metodologia que eu peguei e eu encaixei no Design Thinking. Tudo bem? Ok. Então, show de bola. Deixa eu ver se tem alguma outra pergunta aqui. Pessoal, esse material vai estar disponível sim para vocês, ok? A pessoa já disponibilizou e a gente vai passar para vocês com certeza. Eu vou até conversar com o professor aqui, quem sabe, né? A gente vai ter esse ano a gente vai ter uma semana acadêmica, viu, gente? Lá em novembro. E já vou cantar o professor aqui, a gente vai bater um papo depois a gente fazer um workshop, um mini curso de design thinking para a galera aqui. Teve uma pergunta aqui. Qual linguagem eu poderia desenvolver? Eu não entendi muito bem a pergunta, mas qual linguagem eu poderia desenvolver num trabalho desse, numa ferramenta dessa? Sim, entendi. Olha só, muito boa essa pergunta. Nossa, essa pergunta é muito importante. Eu vou já de cara descartar todas as ferramentas online. Por quê? Quando você vai começar a montar, você como profissional vai começar a montar esse processo de criatividade, você precisa forçar a sua mente. E a ferramenta, ela faz já automático o que a sua mente deveria fazer. Então, você fazendo no papel, no papel físico mesmo, tá? Fazendo no papel, você vai garantir que você está no controle dessa ação. Eu vou abrir aqui umas aspas sobre esse ponto.
depois vocês pesquisem, por favor. As pessoas, as crianças e adolescentes de hoje, a massa encefálica do cérebro, ela antes era assim, ela está diminuindo, porque as crianças e adolescentes não estão utilizando a criatividade. Ela está utilizando a ferramenta para autuar ela, corrigir ela e dar prosseguimento na vida dela. Vou dar um exemplo claro aqui. O WhatsApp tem um corretor automático. Você começa a digitar, ele já escreve para você. Com isso, você não precisa, teoricamente, aprender ortografia. Então, você já vai digitando, porque ele já vai reconhecendo, no meio de tantas palavras no mundo todo, ele já vai montando para você a frase. A ferramenta Replit de programação, por exemplo, ela já induz a programação para você. Você começa 2 linhas de código, ele já monta 10 linhas de código para você. Nem sabe se é aquilo que você está querendo. Aí você, é isso aqui. Então você não raciocinou. Então assim, a minha dica é, vai no papel. Os grandes pensadores e criativos, eles fazem negócios com guardanapo de papel, gente. Vocês estão sentados com um colega aí na cantina, ou vai sair à noite no restaurante, enfim. Você está ali naquele momento oportuno de fazer um negócio, de conversar sobre algum assunto com alguém. Na hora você pega um guardanapo e pega uma caneta. E começa a rascunhar. Gente, é uma ferramenta poderosíssima. Aí você deixa o seu telefone para aquela pessoa. Aí você vai mexer com o WhatsApp, até isso. Que preguiça, dá para fazer e tal. Vai no papel, gente. Agora, ferramenta para quem quer mexer, tem o Paint, você tem o CorelDRAW, Photoshop, o Canva, você tem o Google Draw, você tem o Creali, que é uma ferramenta de desenho, você tem algumas ferramentas de fluxograma também, tá? O PowerPoint, o Word, tá? Qualquer uma dessas ferramentas você pode trabalhar com Design Thinking, tudo bem? Perfeito, Jefferson. Mais uma pergunta aqui. Como o Design Thinking pode ser integrado ao processo de desenvolvimento de soluções sustentáveis em projetos de construção? Perfeito. O que acontece? As soluções hoje, elas estão vinculadas à inteligência artificial. A gente pode falar que a gente não está usando, mas a inteligência artificial está pressionando até um ponto que todo mundo vai utilizar. Esse processo criativo, ele não está diz respeito à parte técnica lá somente. Ele está com base no processo como um todo. O que é o processo? Quando você vai montar, se eu não me entendi, é construção civil aqui, que a pessoa colocou, ou é qualquer tipo de construção? Eu acredito que seja projeto de construção, não colocou no final aqui não, mas eu achei que colocou construção civil. É construção civil? Construção civil, exatamente. Isso. Quando você começa a trabalhar no projeto de um prédio, por exemplo, você precisa desenvolver a sua criatividade. Você tem que conversar com as pessoas ao redor daquela área, você tem que entender sobre o clima, sobre o relevo, se tem praia, se não tem praia, se as pessoas adotam aquela ideia de montar ali ou não, se aquele prédio vai favorecer localmente e comercialmente, e aí você vai começar a entender e você vai montar as ideias. Dentro da parte da ideia, você vai ter a parte técnica. Essa parte técnica são várias pessoas que vão produzir uma simulação, que é a maquete. Da maquete, você vai fazer uma simulação, que é um protótipo, né, colocando naquela área, e esse protótipo vai ser como? Utilizando, por exemplo, Arduino, com programação, e aí você vai colocar alguns elementos ali para ver se funciona. E vai apresentar para a sociedade. Se aquela maquete funciona, há uma grande probabilidade disso acontecer, tá? Então, assim, não é que eu vou usar o Design Thinking, deixa eu usar todas as fases e somente isso para produzir o projeto de construção. Não, tá? Ali ele vai te dar um suporte para que você não caia em alguma frustração, tá? Ou você não gaste muito dinheiro investindo em uma etapa e você acha que vai conseguir e não vai conseguir. Jefferson, pessoal, uma última pergunta aqui, tá? Que eu vou ler a do Jorge,
para a gente fazer o sorteio da bolsa e também não tomar mais tempo do professor. Pergunta do Jorge, a Jorge Alves, é a seguinte: como usar o Design Thinking em formações continuadas de professores? Olha, é bem simples, tá? Não tem nada de complexo nisso. Primeiro, empatia. Conversar com aquele grupo de professores para que você possa entender qual é a situação que eles vivenciam. Trazer essa reclamação, esse sentimento para você. Entendeu aquele sentimento para você? Você vai agora montar as ideias. Só que aí tem um ponto importante. Externamente você tem um MEC, que diz o que vai acontecer ali. Quais são os princípios que você tem que aplicar, a rotina de conteúdo, né, o passo a passo da literatura, e aí você vai ter que pegar isso e montar a sua ideia. Com base nisso, você vai montar a formação, que são cursos, palestras, minicursos, keynotes, que são cursos práticos, enfim. Aí você vai fazer um protótipo aplicando. Você faz uma prática para 2, 3 professores e colhe o feedback. Funcionou, eles gostaram, você abre para 50. Funcionou para 50, você abre para a instituição inteira. Porque aí você vai garantir que você não vai perder tanto tempo e investimento naquela ação. Tá bom? Ô, professor, obrigado demais, viu? Agora, pessoal, vou fazer o sorteio, mas o sorteio, só lembrando, só para quem estiver aqui dentro que vai poder responder, dar o ok aí, que a gente vai poder dar a bolsa, ok? E logo em seguida eu faço os agradecimentos finais e a gente encerra a palestra. Só um instantinho, pessoal. Eu vou abrir aqui o sorteador. Pessoal, eu vou deixar de, se puder parar de compartilhar a sua... Eu vou compartilhar a minha tela aqui agora, para o pessoal ver. Vai ficar uma coisa infinita aí, mas vamos lá. Aqui é o nosso sorteador, tá, gente? Os números que nós temos da palestra, eles são de 1 a 105. E aqui, número 32. Agora a gente vai na nossa planilha aqui. Na área de tecnologia, o número 32 é Eduardo Rodrigues Sparrenberger. Está presente? Dá uma olhada aqui. Eduardo, está aí? Por favor, se manifeste. Esse Eduardo não verificado aqui, tem 2, né? Tem 3. Eduardo Rodrigues, é você? Eduardo Rodrigues Sparrenberger. Opa, falando? 5198, enfim, não vou falar o telefone. É você, Rodrigues? Eduardo Rodrigues? Eu mesmo. Parabéns, você acaba de ganhar uma bolsa e de uma pós-graduação, ela pode ser transferida. E vou pegar seus dados aqui, seu nome aqui na planilha. Você foi sorteado. Valeu? Parabéns. Muito obrigado, viu? Boa noite. Boa noite. Professor Jefferson, imenso prazer. Olha, eu adorei. É um tema que me apetece demais. Eu gostei demais do tema que você apresentou. E espero, com certeza, no futuro aí, trazer novamente aqui para, de repente, fazer um workshop, um mini curso para a galera aqui. Obrigado demais pela sua presença, professor, pela sua presença virtual. Agradeço aí, Wanderson, pelo convite, mais uma vez. Agradeço a todos que estiveram presentes aqui até agora. Eu sei que a palestra foi curtinha, mas ofereci alguns insights, tá? Eu me coloco à inteira disposição da FASU e dos alunos que estiveram presentes aqui. Tudo bem? Obrigadão. Valeu, Jefferson. Obrigado demais. Brilhou. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima. Até a próxima semana.